Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui mais com Cidade Aberta, hoje com uma figura muito conhecida no meio jornalístico, né? De Flores da Cunha, Carlos Paviani. Obrigado pela tua presença. É sempre uma satisfação receber uma pessoa tão iluminada no campo do jornalismo. Tá bem. Como obrigado. É o nome do seu jornal lá em Flores? O Florense. Há quanto tempo? 32 anos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. A televisão está sempre à disposição, principalmente para dar notícias boas, né? Muito bem, tá certo. Porque dizem que se não correr sangue, a notícia não vende. É verdade, né? Interesse humano, né? Isso é um pouquinho contraditório às vezes, muito, né? Mas é uma da natureza humana isso, né? Faz parte, né? Eu, ao longo da vida, assim, que a gente até combatia muito isso, cheguei a fazer uma coluna com o Jorge no jornal, no tempo que eu tinha uma fábrica de sapato, que eu fazia o positivo. Era só notícias boas, notícias boas. E eu patrocinava ali, né? E foi uma época muito boa, porque era assim, aquela vontade. E até perguntei para o Lazier um dia, por que o jornalista só destaca o lado ruim? Ele disse, porque é o que as pessoas querem saber. Sem dúvida. Né? E será que é o que toca, o que comove mais elas também, né? Será uma defesa do ser humano para não... Eu não sei, eu penso que a gente também, como jornalistas e a mídia em si, deveria também proporcionar as boas notícias positivas e olhar o lado positivo. E saber descobrir isso, porque sempre tem numa coisa negativa também algum aspecto que, embora não seja tão aparente, mas tem também um aspecto positivo. Sem dúvida. Então, tudo se aprende, né? Tudo se tem diferentes maneiras de observar, né? Se aprende até como não fazer, né? Com certeza. Isso que é o melhor. Carlos, você é representante da Ibravinho hoje, que está conosco. A Ibravinho está fazendo 21 anos, maioridade? Isso, em janeiro completou 21 anos, né? E a gente acompanha essa trajetória já praticamente, pelo menos na direção do Instituto, há 18 anos. Né? Então já cadeira cativa. Quase. O Instituto Brasileiro de Vinho tem sede em Bento Gonçalves. Por que isso? Sede em Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, né? Ela sempre foi um município muito importante na produção, né? De uvas, vinhos. Tem as empresas que historicamente têm maior destaque no setor, né? E tradicionais. Pega, por exemplo, a Vinícola Salton, com 105, 106 anos, né? Tem uma cooperativa Aurora, que é uma das mais antigas cooperativas também, com mais de 80 anos. Então, faz por merecer o local. Além de que tem a Escola de Enologia em Bento Gonçalves, a sede da Embrapa Uva e Vinho, então se torna uma referência na região, né? E no país como um todo. E o setor vitivinícola, para quem está nos assistindo e não tem o conhecimento, o que é o setor esmiuçando esse vitivinícola? Ok, então a gente divide o setor, digamos, em produção de uvas, né, e chama de viticultura, né, e a produção e elaboração de sucos e vinhos, né, que daí seria a vinicultura, né. Então o viticultor, o que faz, o que produz, cultiva as videiras, as parreiras, né, e a vinícola, que portanto o vinicultor, então, que elabora os sucos, derivados, vinhos, espumantes, vinagre, coolers, etc. e tal, tudo que vem do derivado da uva e do vinho, né? E interessante que nós temos no Rio Grande do Sul, então, 14 mil estabelecimentos vitícolas, tá? 14 mil propriedades vitícolas. Olha só, e cerca de 700, um pouco menos agora, 650 dá para arredondar, estabelecimentos vinícolas. Olha só. Tá? Com certeza o maior no país. Sim, o Rio Grande do Sul representa aqui cerca de 90% da produção brasileira de uvas e de uvas para a elaboração de sucos e vinhos. Né? Tu atribui isso ao imigrante ou à região? Sem dúvida, Gracília. A produção de uvas e de vinhos no Brasil começou lá em 1532, algumas iniciativas, né? Mas não prosperou por uma questão de condições climáticas, menos tecnologia, é claro, sem dúvida. E depois, ao longo do período em que a família a real brasileira, antes de vir ao Brasil, ela chegou a proibir a produção de vinhos no Brasil para que se comprasse de Portugal. Olha só. Então, só em 1808, quando o Dom João VI vem para o Brasil, é que ele libera a produção local aqui. O lobby no Brasil é antigo. Exato, é muito antigo, né? Para importação, né? Os alemães, em 1825, se instalam aqui no Rio Grande do Sul e eles começam a produzir uvas. Olha só. Trazida por portugueses da Ilha dos Açores, da Madeira, etc., que estão ali perto do Porto de Rio Grande, do Porto Rio Grande, né?
e trazem, inclusive, as variedades híbridas e americanas, a uva Isabel, etc., que não era europeia, que vem do norte da América. E aí, a variedade Isabel ela é resistente, e por sua resistência, os alemães começam a produzir. Porém, eles não desenvolvem uma indústria, eles produziam para consumo próprio. 50 anos depois vem a imigração italiana, 1875, e aí sim, os imigrantes italianos é que começam a cultivar a videira, e o bom italiano nunca faz só para si, ele faz para vender. Ganhar os para entregar para o seu vizinho, para os amigos, para usar assim. E aí nasce uma indústria, né? Legal. E veja bem, eu não sei se posso me estender um pouquinho mais. Claro. A indústria vinícola, de certa forma, é a que dá origem na região à indústria metal-mecânica, porque tu precisava fazer os tanques, os aros das pipas de madeira, etc. E da própria indústria moveleira e madeireira. Olha só, toda uma cadeia. Então, que desenvolve toda uma cadeia, que hoje essas cadeias desenvolveram até mais e são muito fortes na nossa região. Né? Então, eu queria só reforçar um pouquinho mais a missão do Ibravin. Né? Qual é o ponto principal quando criaram e até hoje o que tem feito? Então, acho que a missão tem um pouco com o surgimento. Né? Por que surgiu o Ibravin? Nós tínhamos, então, uma configuração do setor vitivinícola em diferentes associações. Digamos, nós tínhamos, por um lado, os produtores de uvas organizados através dos sindicatos de trabalhadores rurais. Hoje são os sindicatos de trabalhadores da agricultura familiar, né, na nossa região. Tínhamos também a Federação das Cooperativas Vinícolas, que integrava, na época, mais de 20 cooperativas vinícolas. Hoje são menos de 8 cooperativas. Olha só. Algumas se fundiram, né, entre si, e mesmo assim é um setor que está se fortalecendo, né? E, por outro lado, as associações das indústrias. Nós tínhamos duas associações, a Agave, com sede em Flores da Cunha, e a Alvibra, com sede em Bento Gonçalves. Né? Cada um desses 4 associações buscava suas próprias interesses, na verdade. E individualmente. Isso não muda, por exemplo. Vamos tomar a questão do preço mínimo da uva, por exemplo, como base. O produtor de uva quer o maior preço possível, e necessariamente não se preocupar com a qualidade que entrega. E a indústria quer pagar o menor... A indústria quer o menor preço possível com a melhor qualidade. Entende? Então, no meio disso, ficam as cooperativas, que são formadas por produtores. Certo. Que ela, ora é produtor, ora é indústria também. Certo. Então, ela também... Já está produzindo uva. Isso, vinho, né? Claro. Então, em termos de políticas públicas, por exemplo, quando se fala do preço, então, viajava a Brasília de manhã uma comitiva de agricultores. Diz, eu preciso que o preço seja tal. No dia seguinte, é uma comitiva de vinícolas. Então, essa realidade, embora ainda existe, se discuta internamente, mas pelo menos passou a se discutir internamente, dentro de uma mesma mesa, né? Unindo forças. Então, o Ibravin é, na verdade, uma instituição que congrega diferentes atores da cadeia produtiva, que tem interesses próprios, mas busca trabalhar naquilo que é convergente. Então, políticas para desenvolvimento, buscar financiamento para a uva e financiamento para os estoques de vinhos, buscar atividades de promoção. Desenvolvemos, por exemplo, estudos específicos ligados a vinho e saúde, por exemplo, ou suco de uva e saúde. Enfim, então uma série de atividades, programas de qualidade, né, o programa de alimento seguro para boas práticas vitícolas, né, para a produção de uva, que ajuda a melhorar a competitividade e a qualidade do produto. Enfim, então... num cenário lá na década de 90, onde o mercado se abriu para as importações e onde principalmente se formou o Mercosul, 95, 96, havia necessidade de que o setor se organizasse até para fazer a defesa desse setor. É porque o Mercosul é um produtor... Claro, nós temos a Argentina, por exemplo, né, como um grande produtor, e o Chile, aliás, o Uruguai e Paraguai, que são sócios do Mercosul, numa produção menor, mas o Uruguai de respeito, porque também fez toda uma reconversão na década de 90, e a perspectiva de acordos que o Mercosul faria, como fez com o Chile, por exemplo, onde zerou as alíquotas de importação do vinho do Chile para o Brasil. Então, esse cenário faz com que ou o setor se une e se fortalece na sua união nos diferentes elos dessa cadeia, ou ele pode sucumbir. E aí surge, então, o Ibravin. E um dos instrumentos é o fundo estadual, né, Glacier? Então, se criou na época, em 97, um ano antes do Ibravin, uma logística toda em colaboração com o Estado do Rio Grande do Sul, onde se criou o Fundo Estadual da Vitivinicultura. Então, desse fundo, 50% hoje fica para o Tesouro do Estado e 50% vem para o Ibravin, que faz a aplicação desse recurso nos programas e nos projetos todos que desenvolve para
a promover e qualificar a produção de uvas e vinhos. Principalmente no fortalecimento da cadeia. Sem dúvida. Então aí tem várias ações, né, que se desenvolvem, né, para melhorar a qualidade do produto, para ele ser mais conhecido e ser mais competitivo. Esse centro que tem ali de desenvolvimento, como é que é? A Embrapa? A Embrapa Uva e Vinho. Isso já tem bastante tempo também. Sim, já tem mais de, eu acredito que 40 anos já, Embrapa, mais de 30 anos a Embrapa, né? E a escola há mais de 50 anos, a escola de enologia. É um laboratório fantástico aquilo ali, sem dúvida, é um centro de difusão, de transferência de tecnologia, de produção de conhecimento e de tecnologias, com pesquisas, né? Hoje nós temos diversas variedades de uvas que foram desenvolvidas através de cruzamentos genéticos pelas equipes de pesquisadores da Embrapa, né? E é um grande centro aquilo ali, né? Sendo, por exemplo, toda a logística, hoje nós, Farroupilha, por exemplo, que é reconhecida agora como a capital do moscatel e tem a indicação geográfica vinhos de Farroupilha, né, com as uvas moscato, né? Toda a logística, digamos assim, todo o conhecimento para desenvolver a indicação geográfica partiu de pesquisadores da Embrapa, da Universidade de Caxias, de uma série, mas a Embrapa é quem lidera, né, através do professor Jorge Tonieto, que é uma autoridade mundial na área de indicações geográficas. Autoridade mundial. Mundial, reconhecimento mundial. Inclusive de estudo de solos, tudo isso eles fazem. Então, ali, tudo isso, porque, claro, e aí não é só Embrapa Uva e Vinho, temos a Embrapa Solos, temos a Embrapa Clima Temperado, temos a Universidade Federal. Tem várias ramificações. Sim, é uma rede de instituições que se conectam, na verdade, né? Nós, Ibravin, atuamos muito para conseguir um recurso específico, né, para configurar os projetos. Então, conseguimos via Ministério da Ciência e Tecnologia, se formou... Fora do fundo. Isso. Fora do fundo, isso aí. Então, se desenvolveu 5 projetos importantes aí, né? Um é de qualificação do suco de uva, um da indicação geográfica de vinhos da campanha, outro para vinhos do Vale de São Francisco e para as demais indicações geográficas aqui, no caso de Farroupilha e outros aqui da região da Serra também. O que é o Vale de São Francisco? Vale de São Francisco é um território entre Bahia e Pernambuco, no Rio São Francisco, né? Que na Petrolina, Juazeiro, né? Juazeiro na Bahia, Petrolina no Pernambuco, onde se desenvolve a produção de uvas, né? Já tem uma produção significativa. Muito significativa, é um polo exportador de uvas, né? De uva. E, Glacírio, o que é interessante, onde se produz uva, e principalmente uva de mesa, ela tem que ter aparência, não só qualidade, ela tem que ser aparentemente bonita. Senão, bonita para ser comprada. Para ser comprada. Se não for bonita, ela vai para o descarte. Essa uva do descarte pode não ser bonita, mas ela vai muito bem para a produção de espumante moscatel, por exemplo, a uva Moscato Itália, né? Ou até para o suco. Ou as outras para suco e tudo mais. Então, onde se produz uva, se desenvolve uma indústria vitivinícola, na verdade, né? Não só de uva de mesa, mas de elaboração também, né? E hoje o Vale de São Francisco se configura já como o terceiro maior polo produtor, né? Entrando um pouquinho na política, tu acha que o Bolsonaro vai desenvolver o Nordeste para dar um up no Brasil? Eu não tenho muitas, mas a gente percebe uma boa vontade para essa acertar. Pesquisa que ele fez em Israel, por exemplo, e essas 9 máquinas que já veio para a água e tudo, será que não vai ajudar o povo de lá a se livrar um pouco dessa indústria da... A gente tem notícia de que já existiam algumas iniciativas nesse sentido, né? Mas eu acho que o que está se buscando é tentar agilizar, trazer tecnologia para viabilizar. Isso me parece importante, né? A gente que, quando viaja para Pernambuco, Bahia, nesse polo, a gente percebe claramente só no sobrevoo que o avião faz para aterrissar no aeroporto aí de Petrolina, a gente percebe onde tem água e onde não tem. Seco, árido, parece um desértico, né? Deserto e ao lado verde, né? Então, e aí com manga, banana, frutas, inclusive a uva, né? Desde 1500, e se plantando tudo dá. Tudo dá, sem dúvida. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Carlos, o homem que sabe tudo de uva e vinho na região da Serra. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Voltamos com Cidade Aberta, hoje com Carlos Paviani,
amplo conhecedor não só do jornalismo, mas como todo o setor produtivo da uva e do vinho. Carlos, eu queria agora, nesse segundo tempo, voltar para essa comitiva de dirigentes que estiveram em São Paulo, né? Uma audiência ao então secretário da Fazenda, né? Isso, que é o Henrique do Meirelles, Estado de São Paulo. Que é o homem forte de São Paulo hoje. O Dória escolheu bem, né? Um cara que tem conhecimento. O Dória montou um time bastante interessante, né? Quer ser presidente da República. Tá mirando lá na frente, né? Ele tem estratégia, pelo menos. O homem é bom de marketing. Né? E como é que foi essa comitiva lá? Qual foi o propósito inicial da visita? Bom, nós estamos já há alguns anos, né? Na verdade, tentando mudar uma situação que é na tributação. Veja bem, Glacir, que nós não é nem reduzir o imposto, mas é mudar a forma como o imposto é cobrado, né? Então, porque hoje existe uma figura, até para os ouvintes entenderem, né? Da substituição tributária, né? O que significa? Significa que o governo, às vezes, para controlar e facilitar a fiscalização sobre um determinado setor, ou determinado produto, por exemplo, vamos pegar o vinho e o suco de uva, né? Ao invés de controlar lá no final, na ponta, nos mercadinhos, nos bares, restaurantes, ou no supermercado, ou no hipermercado, onde o produto é vendido, ele resolve através da substituição, ou seja, em vez de todo mundo pagar o imposto nessa cadeia, ele estabelece um substituto, ou seja, o primeiro da cadeia produtiva, ou seja, a vinícola que vende o suco-vinho. Então ele faz com que se antecipe para esse primeiro elo dessa cadeia, para que ele pague o imposto que será cobrado depois. Então, esse imposto é feito por uma média de quanto o valor vai variar, né? Digamos, um produto sai de R$10 na vinícola, aumenta 30% no distribuidor, mais 30% no varejo, vai ser vendido por 16. Então, 60% é a margem de valor estabelecida. Então, ele cobra sobre R$10 mais o imposto sobre os R$6 que se arrecadaria posteriormente. Né? Haja dinheiro para pagar imposto. Então, nesse sentido, o problema é que essa margem que era de 66, em São Paulo passou para 103. Então, ela aumentou 56% só na margem. E o problema é que a vinícola, quando vende, ela vende às vezes num prazo de 90, 120 dias, ou 60, 90, 120 dias, mas em 40 e poucos dias tem que pagar o imposto, desse imposto antecipado. Então há um fluxo de caixa, você que já trabalhou em banco sabe que há muito negativo o fluxo de caixa antecipação sangrenta. Por causa dessa antecipação. Claro que o dinheiro da antecipação é cobrado da fase seguinte, mas ele vem dias depois e tudo mais. Então às vezes uma fatura de R$100 envolve uma guia de arrecadação de mais de R$40, de R$45 em média. Então é pesado nesse sentido para a indústria vinícola. E esse tem sido o principal fator que retira a competitividade. Então nós já estamos trabalhando esse tema aqui com o governo do estado do Rio Grande do Sul para retirar esse T, porém não basta retirar só no Rio Grande do Sul, porque a nossa venda, quando feita para outros estados, também continuaria na mesma situação. Então nós elegemos, talvez seja o mais difícil, mas o foco mais importante da nossa luta, digamos assim, seria o estado de São Paulo. Que é o maior consumidor, né? Que é o maior consumidor. Então, como no fim do ano agora ele aumentou a margem de valor que era de 66% para 103%, nós entendemos que devíamos então lá não brigar pela margem, mas brigar por tirar o vinho desse sistema. Voltando ao sistema anterior, né, que era de débito e crédito em cada operação que o ICMS é feito da circulação da mercadoria. Né? E São Paulo, no percentual, representa quanto? Em torno de 30% da venda do nosso vinho vai para São Paulo. Né? Bastante. Então nós estamos no Rio Grande do Sul, que é o estado maior produtor, e São Paulo, que é o maior consumidor. Né? Se conseguirmos mudar essa realidade para tirar a substituição tributária nesses dois estados, nós entendemos que ela, como efeito cascata, cairia também nos demais. Né? Isso repercute na importação, consequentemente desemprego, consequentemente menos impostos. Sem dúvida. E aí, veja bem, tocaste num ponto importante que é a importação. Né? As cadeias supermercadistas que fazem importação própria, elas têm uma vantagem, porque elas aplicam a chamada substituição tributária sobre o preço de entrada do produto. E simplesmente o produto chega por $2, nacionaliza, cobra-se o imposto de importação, etc. e tal, nacionaliza o produto e aplica o MVA sobre esse valor.
não é o valor de venda para o mercado, que nós, quando vendemos para o mercado, temos que ter o custo administrativo, o custo comercial, o custo de marketing, o custo logístico e a margem de lucro da vinícola, digamos, né? Então, só isso dá uma diferença e uma vantagem para o varejista importador muito grande. Então, a gente está também mostrando isso para as nossas autoridades, que está havendo um desequilíbrio aí, uma desigualdade fiscal no tratamento da substituição tributária. A partir do momento que começa a importar, ele é um tiro no pé também, porque ele reduz o emprego, reduz o consumo do próprio cliente dele. E eu diria mais para os nossos ouvintes, né, e telespectadores, cada garrafa de vinho que consumimos lá fora, nós estamos criando um emprego lá fora, deixando de manter o emprego aqui na nossa região e no nosso país. E menos impostos, que sem dúvida. É menos saúde, menos segurança, educação, menos tudo. Claro, né? e essa questão da importação também, nós não somos contra a importação. Eu acho que a abertura existe, o vinho é um produto globalizado. Mercado livre, né? Como consumidores, nós devemos ter direito, acesso e tudo mais, mas queremos igualdade de condições para a competição, né? Que essa é fundamental. Né? Quando fica em desvantagem, é bom só para o que está lá fora. Né? Hoje, Glacir, é mais fácil importar do que produzir. Olha só. Vinhos, principalmente. Então, isso é uma lógica que tem que ser revertida. Né? Aí perde o incentivo da produção, né? De uma tradição que nem tu falou ali desde 1800. Né? Perfeito. Muito bem. Como é que foi a impressão que vocês tiveram lá com o ministro, lá, que agora é secretário? O ministro Meirelles, ele ficou 1h15 conosco. É uma boa atenção. Foi uma atenção, trouxe 2 técnicos, 2 assessores técnicos que participaram da discussão. Até porque foi muita gente conhecedor do setor, né? Para ele poder equilibrar o assunto. Nós estávamos em 15 pessoas, na verdade. Né? E ele nos recebeu. Quem marcou essa audiência foi o ex-deputado Mauro Pereira, ele né, teve conosco e comentou isso. Que ele, por uma amizade pessoal que fez com o ministro Meirelles, né, com o ministério e como candidato a presidente também, né, certo. Então o Mauro ligou para ele no final de semana, ele atendeu e marcou imediatamente na semana seguinte essa reunião. Então, os contatos são importantes. Né? Com certeza. Então nós temos lá, com representação das entidades aqui do Sul e com uma representação também dos produtores de vinho de São Paulo, né? O que fortalece esse pleito, na verdade. Né? São menos, mas também são importantes. São, né? Sem dúvida. E o ministro Meirelles, o secretário da Fazenda Meirelles, agora, ele disse que, sem dúvida, a nossa preocupação era que ele já de cara dissesse não. Então, eu considero que foi positivo porque ele não disse não. Pelo contrário, ele disse não. Ele sensibilizou-se pela proposta e disse, nós vamos estudar isso internamente e vamos chamar vocês novamente para cá. Que legal, hein? Então, eu acho que o jogo está andando, né? Com certeza. Ele é um homem inteligente, por isso que nós comentamos aqui, por tudo que vocês falaram lá. É lógico que ele vai perder imposto se ele se manter nisso aí, né? Sem dúvida. E o mercado de vinhos, ele está, os últimos anos com crise, ele ficou mais ou menos estagnado, né? Não houve grandes crescimentos, né? E a gente entende que se mudar um pouquinho essa lógica, né? Cobrar o imposto tal, em primeiro lugar, pode haver maior arrecadação e talvez até para o consumidor possa ser um pouquinho menor o preço. Se diminuir o preço e a economia melhorar, nós vamos voltar a crescer, o que é muito importante para todos. Né? A roda vai girar, né? Sem dúvida. Todos os empresários estão com essa nova expectativa de investimentos. Né? Perfeito. E principalmente um povo que estava acostumado a consumir de tudo e saiu do mercado. Né? Claro. Então, na hora que eles voltar, vão começar a consumir tudo, principalmente vinho e espumante. Né? Com certeza, até para comemorar as boas conquistas, os aspectos positivos da vida. Né? Carlos, eu queria só reforçar ali, você falou que o supermercado é um dos maiores revendedores, chega a quase 70%? 68% da venda de vinhos no Brasil hoje se dá no canal varejista, né? Que é no supermercado e também hoje no atacarejo, né? Que é o chamado atacado que vende para o consumidor, né? Nós tínhamos aquela figura do atacado que só vendia para CNPJ, né? Certo. Hoje os atacados vendem a unidade ou em caixa também para consumidores. Então, os macro da vida. Os macro, né? E aqui o atacadão e outros que existem, né? Então, nesse sentido, hoje, esse canal supermercado, hipermercado e o que a gente chama de atacarejo, né? Que faz a função de atacado e varejo, representa cerca de quase 70% da venda de vinhos do Brasil. Para nós coroar o nosso encontro hoje aqui, que seja o primeiro de muitos, os representantes que estiveram lá, vamos nominar, acho que é importante, né? Então, o nosso presidente do Conselho do Ibravinho, Oscar Ló, né, que também preside a Garibaldi,
o presidente da Uvibra, Deunir Argenta, o presidente o diretor do Sindicato da Indústria do Vinho do Rio Grande do Sul, que é o Júlio Fante, o diretor da Associação Gaúcha de Vinicultores, que é o João Zanotto, né, ex-presidente também da associação. Também tivemos ainda representantes da Chandon, aqui o Renato Prete, da Salton, né, o Marcelo Lucchesi e a Luciana Salton, que fica em São Paulo, no escritório da Salton lá em São Paulo. Depois tivemos ainda, aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que esses são os nomes, lá de São Paulo, Humberto Cerezer, que é o presidente da Câmara Setorial da Viticultura, Vinhos Derivados, da indústria Cerezer, né. O Cerezer compra muito vinho aqui do Rio Grande do Sul, engarrafa lá e distribui em São Paulo e região, né, e tal. Beleço, que é também lá de São Roque, a Vinícola Góis, que é de São Roque, também o Luciano Lopreto estava presente. Esse de Jundiaí é que você falou antes. Jundiaí é o Cerezer, né? Isso. E a Associação de Alimentos e Bebidas? E aí, um importante, o Júnior Carvalhal, que é presidente da Associação de Bebidas e Alimentos, a ABBA, que é uma associação de importadores de vinhos, né? Olha só. Os importadores, diferentes dos supermercadistas, varejistas, também estão sofrendo da mesma mal que nós, digamos assim, né? Que os mercados estão importando direto. Direto, claro. Acharam o caminho. Acharam o caminho. De sobrevivência, mas também de perigoso. Muito bem, Carlos. Te deixo com as considerações finais, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui. E a casa está sempre à disposição. Bom, é sempre um prazer, eu agradeço, né? A gente se empolga por esse assunto, é um assunto que eu acho que o jornalismo me fez também desenvolver um interesse, e tu disseste primeiro que eu sou, na verdade, um aprendiz, né? Eu continuo lendo, estudando e tentando entender esse mundo do vinho e todas as suas reações com a cultura, com a geografia, com a economia, com tudo aquilo que tem, e principalmente com o desenvolvimento setorial. Pode escrever um livro, com certeza. Te agradeço pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Muito bem, amigos. Encerramos aqui mais um Cidade Aberta. Amanhã estaremos de volta, sempre com convidados com amplo conhecimento, que nem o Carlos nos demonstrou aqui. Até amanhã e obrigado pela sua audiência.